A história começa com uma garota perguntando a Light que tipo de habilidade ele queria, mas a ideia geral era que ele queria uma habilidade de combate, pois queria se tornar um aventureiro. O dia pelo qual ele estava esperando finalmente havia chegado, pois o dia em que sua habilidade seria concedida seria quando sua segunda vida começaria. Ele também perguntou à garota Lina que habilidade ela queria, e ela só queria obter a mesma habilidade que ele. Ela era a namorada de infância de Light. Os dois queriam se tornar aventureiros juntos, e, ao abrirem um portão, ele declara que eles definitivamente se tornarão os aventureiros mais fortes e gravarão seus nomes na história. Na cena seguinte, Light estava na fazenda colhendo frutas silvestres. Ele come uma das bagas e sente que o tamanho e o equilíbrio entre o sabor doce e o azedo são bons. Essa é a melhor fruta que ele coletou até agora. Ele acha que a agricultura é o melhor. Esse é o emprego dos seus sonhos. De repente, com raiva, ele diz como isso pode ser possível. Atualmente, ele está fazendo um trabalho que está longe de ser seu sonho. Esse é o trabalho de um fazendeiro. Ele culpa a habilidade que adquiriu. A história volta no tempo. Tudo começou há 3 meses. No dia do fruto da habilidade, a santa informa a todas as crianças presentes que o fruto da habilidade que ela lhes dará é uma noz especial que pode conceder habilidades à pessoa que a comer. Se elas tiverem uma habilidade, poderão assumir trabalhos que correspondam a ela. Nesse momento, ela apresenta as frutas na mesa e diz que eles poderão escolher uma fruta de sua preferência e comê-la. No entanto, há uma coisa que eles devem respeitar absolutamente. Uma pessoa só pode obter a fruta da habilidade uma vez na vida. Se a comer pela segunda vez, ela será envenenada e morrerá definitivamente. Todas as crianças ficaram chocadas depois de ouvir a santa. Ela os informa desde tempos imemoriais. Houve inúmeros idiotas que receberam uma habilidade da qual não gostaram, então comeram a fruta pela segunda vez para mudá-la. Todos eles morreram depois de comer a segunda fruta. Light percebe que, para aqueles que querem se tornar aventureiros, isso é senso comum. Ele não conseguirá nem mesmo ficar na linha de partida se não tiver uma habilidade de combate. Além disso, todos os aventureiros famosos da atualidade possuem habilidades absurdamente fortes. Ele também deseja ser como um deles. O Rei do Punho, Muralha de Ferro, Olho Mágico e muitos outros. Nesse momento, a santa diz, desde que eles não comam pela segunda vez, não deve haver problema. Além disso, obter uma habilidade é uma coisa maravilhosa. Em seguida, ela oferece a todos que comam a fruta e deem as boas-vindas à sua nova vida. Todas as crianças na sala estavam nervosas e preocupadas com o fato de qual habilidade receberiam. Algumas estavam desejando uma boa habilidade. Naquele momento, Lina se aproximou e pediu para ser a primeira a comer a fruta da habilidade. A santa afirma que também usará a avaliação de habilidades ao mesmo tempo para ver qual habilidade eles receberam. Nesse momento, Light diz a ela para ter confiança e comer a fruta e ela ficará bem. Então, Lina caminha em direção à mesa. Pega uma fruta. Ela estava nervosa, mas então deu uma mordida na fruta e sentiu seu corpo ficar quente. Naquele momento, a santa percebeu que Lina tinha a habilidade Sword Sente. Ela se pergunta se essa habilidade desperta em um lugar como esse. Lina ficou confusa. Nesse momento, a santa lhe diz que ela é a escolhida. Ela sempre esteve ansiosa por uma aventura como a dela. Todas as crianças ficaram felizes por ela. Uma das meninas acha que Light também deve obter a habilidade de combate. Naquele momento, a santa ordenou que suas colegas cumprissem a palavra. Então chegou a vez de Light. Ele comeu a fruta e sentiu o corpo muito quente. Naquele momento, ele pensou que salvaria seu nome na história. Nesse momento, a santa informou que sua habilidade é Nutmaster. Ele lhe pergunta se é uma habilidade que tem efeitos de combate, ao que ela nega. Ela o informa que é uma habilidade relacionada a nozes. Ela pode aumentar o rendimento das colheitas, reduzir o tempo de cultivo e isso é tudo. É uma habilidade que está classificada fora de combate, mas seria uma ótima habilidade. Se ele quiser se tornar um agricultor, com certeza poderá se tornar um bom agricultor. Light ficou em choque. Ele se ajoelhou e pensou, como ele pode acabar assim? Ele afirma que queria se tornar um aventureiro. Ele pede a ela que o deixe tentar novamente, ao que ela responde que não é possível. Naquele momento, sua visão ficou totalmente escura. Nesse momento, Lina o anima dizendo que também se tornará fazendeira. Eles criarão uma grande fazenda juntos. Então Saintes lhe diz que bobagem ela está falando. Ela afirma que o dono dessa habilidade de Santo da Espada é um talento que só acontece uma vez a cada 10 anos. Para esse país, ela deve se tornar uma aventureira. Se ela se tornar uma aventureira, ganhará 1000 vezes mais dinheiro do que um fazendeiro. Ela terá uma vida rica,
sem falta de nada. Mas Lina estava preocupada com Light. Naquele momento, todas as crianças a parabenizaram. Light percebe que a diferença entre elas é como o céu e a terra. Nesse momento, Saintes diz a Lina para segui-la, pois agora elas precisam se apresentar aos aventureiros. Depois, ela será transferida para viver na capital da Sente, com o que Lina concordou. Nesse momento, Light pede que ela faça isso pelo sonho dele também. Lina estava em lágrimas. Ela lhe disse que definitivamente esperaria por ele. Atualmente, Light estava na fazenda, percebendo que, mesmo que Lina esperasse por ele, a agricultura é tudo que ele pode fazer. Já se passaram 3 meses desde então. Todos os dias, ele colhe árvores frutíferas em troca de dinheiro. Enquanto cultivava, ele notou que essas bagas são tão suculentas. Ou será que ele deveria deixá-las crescer um pouco mais? Nesse momento, ele usa sua habilidade de mestre das nozes para fazer as frutas crescerem rapidamente. Ele acha que talvez amanhã você possa colhê-las. Ele é perfeito para esse trabalho. Então ele pensa que ainda quer ser um aventureiro. A colheita está concluída por hoje. Ele decide vendê-las no mercado. No mercado, ele ganhou muito pouco com a venda das frutas. Ele percebe que se ao menos pudesse usar suas habilidades com outros vegetais, teria conseguido ganhar mais. No entanto, ela só pode ser usada com nozes. Ele acha que sua habilidade é inútil. Nesse momento, um jornal bate em seu rosto. Ele o pegou e leu a manchete da notícia. Lina é a aventureira com classificação S mais rápida da história. Naquele momento, Light percebeu que Lina já havia se tornado tão incrível. Todos no mercado estavam falando sobre o sucesso de Lina e como ela derrotou monstros gigantes. Ela se tornou tão famosa em um curto período de tempo que as pessoas nunca pensaram que um herói nasceria de sua aldeia. Light percebe que Lina está se afastando cada vez mais dele. Na cena seguinte, Light estava na floresta segurando uma espada, tentando cortar uma árvore. Ele estava determinado a se tornar um aventureiro um dia e caminhar lado a lado com Lina. Mesmo sem habilidades de combate, ele decide que fará isso por conta própria. Se ele conseguir cortar esse toco ao meio, deixará de ser fazendeiro e se tornará um aventureiro. Nesse momento, ele ergue sua espada e, com toda a sua força, ataca a árvore. Mas, infelizmente, ele não conseguiu nem mesmo arranhar a árvore. Em vez disso, sua mão começou a doer. Ele percebe que é inútil, não consegue cortá-la. Ele acha que Lina já deve ter se esquecido de quem ele é. Naquele momento, Ayo, uma garota que vivia com Luz e não tinha nenhuma habilidade, chegou ao local e lhe trouxe água porque achou que ele devia estar cansado, ao que ele agradeceu. Por alguma razão, ele adotou recentemente essa garota chamada Ayo. Ele foi forçado pelo chefe da aldeia a criar essa garota. Parece-lhe que a situação é bastante complicada. Agora os dois compartilham o trabalho e as tarefas domésticas, e de alguma forma, eles se dão muito bem. Nesse momento, Light informa a ela que não tem nada para ela comer. Ele não tem dinheiro, ao que ela respondeu que, com ele, todo dia isso é mais do que suficiente para ela. Light acha que tem que viver assim e não reclama, até faz seu trabalho para ele. Light começa a chorar de alegria. Nesse momento, ela o informa que já preparou o jantar para eles, porque hoje ele parecia muito ocupado, então ela decidiu cozinhar uma caçarola sozinha. De volta a casa, Lady e Isley estavam jantando juntos. Quando ela perguntou a ele como estava a colheita de hoje, ele respondeu que já estava muito melhor, especialmente a fruta de habilidade. Ele disse a ela que, recentemente, além das árvores frutíferas, ele também se concentrou no cultivo de frutas de habilidade. Ele planeja vendê-las para Saintes, a fim de economizar dinheiro para comprar uma boa espada. Logo em seguida, ele lhe diz que guardou as frutas de habilidade nas caixas ali. Ela não tem permissão para comê-las, ao que ele responde que já usou algumas das frutas de habilidade para cozinhar essa caçarola. Ela pergunta se há algo que possa fazer. Light ficou em choque. Ayo achou que as frutas pareciam deliciosas, então as adicionou ao prato. Naquele momento, Light se lembrou das palavras de Cinctus que diziam que se alguém comesse a fruta habilidosa 2 vezes, com certeza morreria. Naquele momento, Light sentiu que seu corpo estava muito quente. Ele caiu no chão e percebeu que essa era a mesma sensação que tivera 3 meses atrás. Ele percebe que vai morrer, que ainda não se tornou um aventureiro, que ainda nem alcançou Lina. Nesse momento, ele se desculpa com ela, admitindo que a culpa é sua por não ter contado a ela sobre a fruta habilidosa. Nesse ritmo,
ele terá de assumir a culpa pelo assassinato. Em seguida, ele lhe diz que ela não tem culpa alguma. Ao que ela respondeu: o que há de errado com ele? Naquele momento, Light percebe que não está morto. Naquele momento, algo surgiu em sua mente. Ele recebeu a habilidade do Santo da Espada. Light ficou em choque porque não entendia como isso era possível. Ele já a comeu pela segunda vez. Ele se pergunta como é que ainda não está morto. Então ele pensa: e se a Santa tivesse mentido para eles? Mas então ele pensa que não há motivo para ela mentir. Além disso, ele ouviu histórias de pessoas que morreram devido aos venenos das frutas de habilidade de todos na aldeia. Ele acredita que certamente alguém morreu. Ele se considera uma exceção. Nesse momento, de repente, Slade sentiu seu corpo inteiro esquentar e sua cabeça doer. Light percebe que ela também comeu a fruta da habilidade. Nesse momento, Slaigo informa que sua habilidade de mestre das nozes pode desativar qualquer tipo de veneno de nozes, ao que ele pergunta como ela sabe. Ela lhe diz que, quando olhou para o rosto de Light, essas palavras lhe vieram à cabeça. No entanto, ela lhe diz que ele tem mais uma habilidade que é o Santo da Espada. Ao segurar uma espada na mão, o poder de ataque aumenta muito e a resistência à magia também aumenta. Isso é o que está escrito. Então Light percebe que essa marca nela pode significar que ela obteve uma habilidade de avaliação. Depois disso, Light pega sua espada e diz a ela que vai sair um pouco. Ele acha que se o poder de ataque aumentou agressivamente, ele queria confirmar isso. Então, ele se deparou com a mesma árvore que tentou cortar ao meio antes. Se a habilidade for real, ele será capaz de cortá-la na metade do tempo. Naquele momento, ele ergueu a espada e, com força, desferiu um golpe poderoso na árvore e conseguiu cortá-la na metade do tempo. Isla estava atrás dele e ficou surpreso ao ver sua força. Talvez essa seja a habilidade do Santo da Espada. Ele pensa em se tornar o único no mundo a possuir duas habilidades ao mesmo tempo. Na floresta, Light conseguiu cortar a árvore ao meio. Ele percebeu que, com a habilidade do Nutmaster e a habilidade do Sword Sente em suas mãos, ele se tornará um aventureiro. Ele decide começar a jornada amanhã. Então Asley lhe pergunta: para onde eles estão indo? Ao que ele respondeu: derrotar feras mágicas. No dia seguinte, os dois chegam à Terra Sagrada, Lendidain. Eles estavam no mercado quando Islay viu uma pizzaria. É a primeira vez que ela vê, e ela parece muito saborosa. Então ela pede a Light para vir até aqui. Mas Light lhe diz que eles não têm tempo para dar uma olhada. Ele estava feliz porque sempre sonhou com esse lugar. Naquele momento, eles se depararam com uma parede onde estavam afixadas muitas ordens para capturar feras mágicas. Light lhe disse que eles seriam recompensados por cumprir essas ordens e que, depois, poderiam comprar equipamentos ou alimentos. Mas ele não veio aqui apenas pelo dinheiro. Ontem ele adquiriu essa estranha habilidade. Ele está pensando em como usar essa habilidade em uma batalha real. Ele precisa descobrir se pode formar uma equipe adequada com os outros aventureiros daqui. Naquele momento, havia pessoas que estavam olhando para um novo pôster. Era o pôster da Lina. Light acha que quer estar com ela novamente. Nesse momento, Light pede a Islay que se sente aqui e espere por ele um pouco, pois ele acredita que ela deve estar cansada de tanto andar. Na noite passada, ambos perceberam que estavam exaustos devido aos efeitos colaterais da aquisição de habilidades. O próprio Light se sente um pouco cansado, mas, no momento, ele só quer concluir a missão imediatamente. Em seguida, ele a informa que está indo para a recepção, ao que ela responde: tudo bem. Ela se sentiu um pouco nervosa entre as pessoas aqui. Ela acha que Light é a única pessoa que possui duas habilidades. Ela decide que deve usar sua habilidade de avaliação para reunir informações úteis para Light, e andou pela cidade observando as habilidades de outras pessoas. Do outro lado, Light estava de pé quando três aventureiros vieram por trás e o empurraram. Islay viu isso e percebeu que Light havia sido encontrado por pessoas assustadoras. Os três aventureiros desconhecidos lhe dizem que ele deve sentir e se esquivar. Nesse momento, ele percebe que Light é o cara que estava vendendo frutas no mercado. Ele pergunta a Light por que ele está em um lugar que não foi feito para ele. Light não esperava que esse tipo de pessoa ainda existisse. Nesse momento, ele os ignora e diz a Islay: vamos seguir em frente. O aventureiro ficou muito irritado por ter sido ignorado por ele. Naquele momento,
Ele levantou a espada e atacou Light por trás, mas Light percebeu. Com seu movimento rápido, ele interrompeu o ataque. As pessoas ao redor ficaram chocadas ao ver que Light bloqueou o ataque de Ijin. Light percebeu que a velocidade de reação também aumenta quando ele empunha a espada. O aventureiro lhe disse que ele estava apenas se segurando, enquanto seus parceiros lhe diziam que não adiantava lutar com esse cara. Eles devem se concentrar no lançamento da primeira missão épica. Então, os 3 aventureiros partiram dali. Depois disso, Isla lhe pergunta que papel é aquele, ao que ele responde que é a missão que eles receberam. Algumas horas depois, os 2 chegam às planícies de Ar. Light percebe que essa área é um pit stop. Light acredita que as feras mágicas vão aparecer a qualquer momento, por isso é perigoso. Ele pede a ela que não a perca de vista, ao que ela concorda. Naquele momento, ela apontou para algo. Era uma gosma. Usando suas habilidades, ela percebeu que o lodo parecia ser superior aos outros em termos de defesa. Light ficou surpreso ao ver que ela era capaz de saber tanto. Light acredita que o ataque é a melhor forma de defesa. Nesse momento, ele saca sua espada e ataca o lodo, cortando-o ao meio com apenas um golpe. Nesse momento, Light percebe que não consegue sentir o peso dessa palavra. A força em suas pernas também aumentou significativamente. Ele acha que o ponto-chave é o ajuste de força. Islay ficou impressionado com suas habilidades. Light lhe diz que, se eles cortarem o lodo e o levarem de volta ao mercado, a guilda trocará por dinheiro. Mas ela se sente um pouco deplorável para cortá-lo. Então ele lhe diz que vale 10 pizzas. Então, ela respondeu para cortá-la agora. Light percebe que, mesmo que seja a classificação mais baixa, 300 de ouro é uma grande quantia para eles. Ele diz a ela para avisá-lo sempre que sentir fome, pois ele comprará o que ela quiser. Islay ficou animado. De repente, uma voz muito alta veio da colina. Os 2 ficaram chocados. Eles eram aventureiros que estavam lutando contra um Or. Eram aventureiros sitiados que atacaram Light mais cedo na guilda. Todos os 3 estavam lutando contra um Or. Perceberam que não conseguiriam derrotá-lo. De repente, Light chegou e perguntou se eles estavam bem. Depois de vê-lo, eles o reconheceram. Naquele momento, começaram a correr em direção a ele. Atrás deles estava a fera mágica. Então Islay o informa que se trata de um Or. Ele não deveria estar aqui. Naquele momento, os 3 aventureiros passaram por ele. Islay o informou que agora o alvo do orc é a luz. Ele percebe que nesse terreno não há lugar para se esconder. A única maneira é lutar. Por outro lado, se eles derrotassem esse cara, esse seria o melhor quadro para um aventureiro. Então a fera mágica ataca Light, mas ele consegue. Naquele momento, ela disse a ele para ter cuidado, pois sua habilidade de espada santa não aumenta a defesa do corpo. Se ele não conseguir fazer isso, com certeza morrerá. Naquele momento, ele decide se tornar o aventureiro mais forte e seu nome será escrito na história. Ele percebe que também deve haver um momento para cruzar a linha da vida e da morte. Ele está acostumado com a sensação dessa velocidade. O poder é tão grande. Ele acredita que pode vencer essa fera mágica. Naquele momento, com seus movimentos rápidos, ele atacou seu ombro direito. Naquele momento, ele acreditou em si mesmo, pensando que teria que chegar ao nível de Lina. Naquele momento, ele cortou a fera mágica ao meio em apenas um golpe. Ele até gritou o nome do seu ataque como Sword Soul Hit Demon Slayer. Ele percebe que realmente neutralizou o veneno e obteve sua segunda habilidade. Nutmaster e Sword Sync são ambos reais. Enquanto os outros 3 aventureiros testemunharam o fato e ficaram em choque. De volta à guilda, o comprador ficou surpreso ao ver que o recém-chegado não havia trazido apenas uma gosma, mas até mesmo um Or. Lycan trouxe o chifre do Or como prova. Em seguida, ele lhe perguntou se eles seriam pagos por isso. Os 3 aventureiros também confirmaram o fato, afirmando que eles mesmos testemunharam. Eles declaram Light como seu salvador. Naquele momento, muitos outros aventureiros ouviram a conversa deles e foram até lá. Eles ficaram surpresos ao ver que um recém-chegado conseguiu derrotar um Or. Eles se reuniram em torno de Light e elogiaram suas habilidades e bravura. Fazia muito tempo que eles não viam alguém assim. Light ficou feliz por estar sendo reconhecido pelas pessoas por seu talento. Ele acha que vai se tornar um aventureiro. Nesse momento, atrás deles, uma porta se abre. Light sentiu que a atmosfera havia mudado. Então ele perguntou a uma pessoa o que estava acontecendo, ao que ela respondeu que o grupo de classificação S havia retornado. Naquele momento, Light ficou surpreso ao vê-los. Então ele chamou o nome de Lina. Os sagrados estão aqui. Seu líder era Gross, com uma habilidade de flash. Em seguida, havia Eric com a habilidade de braço forte.
seguido por Selim com a habilidade de fogo ardente e Lina com a habilidade de espada sagrada. Naquele momento, algumas pessoas na multidão elogiaram sua beleza e a convidaram para um encontro. Em resposta, ela ficou com raiva. Groz então lhe disse para não assustar os membros da guilda. Isley viu todos eles, e usando sua habilidade de avaliação, percebeu que todos tinham habilidades muito fortes, mas a habilidade da pessoa com a espada de santo era incrível. Naquele momento, Light correu atrás de Lina e a chamou. Groz percebeu o fato e perguntou a Lina se ela o conhecia, ao que ela negou. Light ficou em choque porque Lina se recusou a reconhecê-lo. Depois disso, Ailey lhe perguntou se eles poderiam ir ao restaurante Usagi no Tamagotchi para comer pizza. Ela então arrastou Light até o restaurante porque ele ainda não havia se recuperado do choque. No restaurante, Ailey adorou o sabor da pizza, pois nunca havia comido uma comida tão deliciosa antes. Nesse momento, ela lhe disse que, se ele continuasse mal-humorado, ela comeria todas as pizzas. Light se levantou e começou a comer a pizza. Naquele momento, Lina apareceu, surpreendendo Light. Ele chamou seu nome, mas ela o impediu de repente, temendo que Groz descobrisse. Ela então perguntou quem era a criança que estava com ele, mas Light lhe perguntou por que ela estava ali. Em resposta, Lina disse que essa era uma pergunta que ela deveria fazer. O que ele estava fazendo ali? Light e Isley vieram para cá para se tornarem aventureiros, e ele perguntou a Lina por que ela fingia não conhecê-lo. Lina respondeu que não podia responder a essa pergunta. Nesse momento, ela lhe perguntou como, já que ele teria morrido se comesse a segunda fruta. Light respondeu que é uma longa história, mas que ele adquiriu uma habilidade para usar espadas. Lina ficou feliz por ele, pois seu sonho finalmente se tornou realidade. Light afirma que logo a alcançará. No entanto, Lina percebe que ele não mudou nem um pouco. Então, Light pergunta sobre o sagrado, achando incrível. Há também um pôster na guilda. Ela responde que não é nada incrível. É só que o santo a deixou estranha pelo fato de as pessoas já estarem lá naquela época. Embora eles tenham vencido muitas vezes, a atmosfera não era muito boa. Ela pede a Light que não se envolva com o sagrado. Ele se pergunta se o sagrado é uma festa de elite. Lina explica que há 2 meses foi sua primeira missão com o sagrado. Durante uma batalha com o monstro serpente, Groz ordenou a Selim que atacasse a serpente com fogo, o que ele concordou. Selim atacou a serpente com um poderoso golpe de fogo. Depois disso, Lina percebeu que era perigoso porque o fogo estava sendo soprado em direção à fazenda. Groz a questionou, dizendo: "E daí?" Lina ficou surpresa ao ver a reação dele, pois ele não se importa com as pessoas da fazenda. Então, Lina correu rapidamente em direção à fazenda para ajudar as pessoas. Quando ela chegou lá, as pessoas estavam chorando porque seus vegetais estavam todos em chamas. Lina pede desculpas a elas por sua perda. Nesse momento, Groz diz que os vegetais podem ser replantados de qualquer maneira. Felizmente, se deixarem o monstro correr solto, ele atacará os humanos, colocando suas vidas em perigo. Portanto, eles precisam tomar as medidas necessárias para derrotá-lo, aqui e agora. Lina sentiu que é terrível o fato de Groz não se importar com eles. Depois disso, ela visitou a Santa, contando-lhe tudo e que todas as plantações foram queimadas por causa deles. E isso está completamente errado. Nesse momento, a Santa pergunta a ela qual parte está errada. A Santa afirma que o Partido Sagrado da Elite subjugou a Serpent Beast. Os livros de história só registrarão isso. Em seguida, ela a parabeniza por sua conquista. Agora, no cenário atual, não há nada que Lina possa fazer. No restaurante, Light lhe pergunta se ela estava bem e o porquê do silêncio repentino. Ele não entende, mas se um grupo não é tão bom, nesse caso, ele a oferece para se juntar a eles, o que ela negou. Então ela começou a chorar. Light lhe pergunta o que há de errado, mas ela simplesmente saiu sem dizer nada. Na cena seguinte, Light e Slide foram ao Sacred Lounge para receber a recompensa por derrotar um Or. Lá, Light foi recompensado com 10.000 de ouro por seu grande esforço. Eles esperavam ansiosamente por sua próxima visita. Light agradeceu a ela, mas estava pensando em algo. Isley perguntou se ele não estava feliz, ao que ele respondeu que sim. No entanto, ele ainda estava preocupado com a expressão de Lina e se perguntava sobre sua missão. Isley disse que, se fosse o caso, ele poderia simplesmente perguntar ao líder dos sagrados. Light viu Groz e notou que ele também estava sentado no lounge com um grupo de garotas bebendo e rindo. Groz afirmou que uma taça de vinho depois de uma subjugação tem um efeito diferente. Uma garota perguntou se podia participar da festa sagrada, e outra respondeu que somente os superiores podiam participar da festa de elite. Nesse momento,
Outra garota pediu que ele contasse histórias sobre a subjugação de feras mágicas, ao que ele concordou. Ele disse que a missão de hoje era derrotar o malvado Grizzly. Um fogo ardente interrompeu seu movimento, mas ele enfiou sua espada nele, e esse era o plano de vitória deles. Então, a recepcionista chegou e o informou que o calor do fogo drenou o reservatório, causando reclamações das pessoas para a guilda. Além disso, a rota comercial da subjugação da Fênix no dia anterior agora estava inutilizável devido à queda de pedras, resultando em pedidos de indenização. Ele respondeu para esquecer as reclamações, já que foi somente por salvá-los que houve danos. A recepcionista ficou um pouco triste, de fato. Além disso, Graz afirmou que, por mais excelentes que sejam, não podem evitar pequenas perdas. Naquele momento, Light chegou e disse a ele para libertar Lina. Graz reconheceu Light e Light o informou que Lina não perdoaria tais ações. Ele ouviu tudo o que ela disse hoje e que Graz a estava forçando a ficar na festa sagrada. Light lhe perguntou se ele era um grande fã de Lina. Os guardas se aproximaram e agarraram Light. Graz disse que essa era a sala de estar do S-Rank e que Light não deveria estar lá. Outro S-Rank apareceu e informou a Light que ele não tinha chance contra Graz. Se ele ficar com raiva, Light não estará mais lá, e será difícil para ele ganhar a vida como aventureiro neste país. Então os dois foram expulsos do salão. Depois disso, Light se desculpou com ela porque eles não podem mais comer pizza nesse lugar. Na sala de estar, todos os membros da categoria S estavam sentados e se divertindo quando Eric, um membro da categoria S, mostrou a todos seu novo machado, que lhe foi presenteado pelo Sun. Graz achou que deveria usá-lo à vontade. Celine acreditava que eles eram os únicos que estavam se divertindo, pois os escolhidos como eles realmente têm sucesso. Naquele momento, Lina chegou pensando na oferta que Light lhe fez mais cedo no restaurante. Então, ela ganhou coragem e informou a Graz que queria se retirar do Sacred. Todos ficaram surpresos e Celine a questionou, perguntando se eles não eram a equipe mais forte. Lina argumentou que não queria mais fazer isso. Ela queria se tornar uma aventureira, pois era o que estava em seu coração. Graz se levantou e apontou sua espada para o pescoço de Lina, desafiando-a a ir contra ele. Lina percebeu que, mesmo com a habilidade sagrada da espada, ela não poderia tocá-lo. De repente, ele deu um tapa no pescoço de Lina. Em Lina, fazendo com que ela perdesse o equilíbrio e caísse no chão. Ele afirmou que a glória anda de mãos dadas com a dor, e a paciência e o sacrifício dela que trarão felicidade a muitas pessoas. Tudo ficará bem porque ele é seu companheiro e eles salvarão o mundo juntos até caírem. Na cena seguinte, todos os membros do Rank S estavam indo para a próxima missão. Eles estavam atravessando as ruas da guilda, onde todos ao redor rezavam e os animavam. Lina pensou que, se ela resistisse, alguém certamente seria salvo. Naquele momento, as pessoas notaram um menino com uma garotinha parado no caminho. Eram Light e Isley. Graz notou a presença deles e perguntou a Light o que ele queria. Light respondeu que tinha vindo para recuperar seu companheiro. Depois, disse a Lina que eles estavam planejando subjugar uma fera mágica e que gostariam que eles fossem juntos. Isley acreditava que ter Lina na equipe os faria se sentir melhor, mas Lina já havia dito a ele para não se envolver. Light argumentou que eles sempre quiseram se tornar aventureiros juntos. Lina acreditava que era tarde demais, pois ela já fazia parte da Sacred. Graz concordou com ela e lhe disse para desistir e terminar sua missão. Naquele momento, Light desafiou Graz para uma batalha. Ele o informou que, se vencesse, deixaria Lina sair de Sacred. Lina ficou surpresa, mas Graz não entendeu e disse que não tinha motivos para aceitar o pedido. Light respondeu, perguntando se o líder tinha medo de perder. Graz ficou furioso depois de ouvir Light. A multidão também ficou surpresa ao ver alguém desafiar o líder da Sacred. Acreditavam que seria interessante ver uma batalha. Light se apresentou e disse que havia se tornado um aventureiro por um dia e de Rank F. Em seguida, Graz se apresentou e disse que havia conquistado o MVP 5 vezes em um ano e que havia recebido o Rank S 2 vezes. Em seguida, Graz negociou que Light também teria de apostar algo correspondente. Se ele ganhasse, Light seria banido da Adventurers Guild para sempre e nunca mais entraria na capital imperial, com o que Light concordou. Lita tentou impedir Light porque ele finalmente se tornou um aventureiro. Além disso, ela não sabe qual é a habilidade de Light, mas o avisa que espadas não podem vencer Graz. Naquele momento, Isley mencionou que a habilidade de Graz é Flash, uma habilidade que diminui a distância entre os oponentes em um instante. Uma abordagem descuidada levará à sua derrota. Em seguida,
Light informa Gross que deseja ter uma luta justa com ele. Então ele revela suas habilidades, mas Gross acha que ele está mentindo, pois acredita que é impossível adquirir duas habilidades. De repente, ele o atacou usando sua espada, mas Light conseguiu impedi-lo. Naquele momento, Light percebeu que não conseguia ver seus movimentos. O golpe foi bom demais. Gross fechou a distância em uma fração de segundo bem na frente de seus olhos. Não houve golpe impreciso. No meio da luta, Gross lhe pergunta onde está o espírito de antes. As pessoas ao redor percebem que Light está lutando. Com sua defesa unilateral, ele não consegue revidar. Light percebe que a pressão é completamente diferente da de um Mor. Gross percebeu todas as suas posições, mas, de repente, Light o ataca, achando que precisa acertá-lo a todo custo. No entanto, Gross conseguiu contra-atacar Light. A espada de Light foi quebrada em pedaços. Todos ficaram surpresos ao ver isso. Nesse momento, Lina pede que ele pare, mas Gross lhe faz uma proposta. Se Lina prometer servi-lo para sempre, ele deixará esse idiota ir embora. As pessoas testemunham que a atitude de Gross é um pouco exagerada. Nesse momento, Light garante a Lina que ele vencerá, portanto, ela deve confiar nele. Ele então se levanta e pede algo emprestado a um velho. Ele pega um cabo de vassoura de madeira para lutar com Gross. Todos ficaram chocados ao ver isso. Naquele momento, Lina declara que quer ficar com ele. Então, Gross ficou furioso, acreditando que Light o havia subestimado. No entanto, Light estava falando sério. Ele acreditava que a velocidade do balanço de sua espada era um pouco melhor. Ele achava que agir com base na observação e depois reagir causava atraso. Gross aproveitou esse atraso para atacar seu oponente. Naquele momento, Gross atacou Light. No entanto, Light fechou os olhos e percebeu que tinha de brandir a espada, não com os olhos, mas com os sentimentos. Naquele momento, ele desferiu um poderoso golpe no rosto de Gross. Light o derrotou. Todos os membros do Rank S, Lina, Ashley e todas as pessoas ao redor ficaram surpresos e chocados ao ver um novato do Rank F derrotar Gross. Naquele momento, Light percebeu que tinha conseguido. Ele venceu. A multidão começou a torcer por ele. Eles haviam testemunhado sua vitória. Isla expressou sua felicidade pelo triunfo dele. Naquele momento, Light lamentou os membros restantes da Sacred, dizendo que, de agora em diante, se eles se metessem com eles, acabariam como Gross. Em seguida, Light disse a Lina que ela estava livre. Não havia problema se ela fosse sozinha ou se juntasse a outro grupo de que gostasse. A escolha era totalmente dela. Lina começou a chorar de alegria e agradeceu a ele. Em seguida, Light ofereceu a ela a opção de se juntar a ele e a Isley, o que ela aceitou de bom grado. Lina declarou que sempre quis isso. Na cena seguinte, Isley e Light estavam na fazenda regando as plantas. Isley notou que os frutos da habilidade estavam prontos para serem colhidos, ao que Light concordou. Uma semana após a batalha com Gross, eles continuaram a fazer seu trabalho, cuidando das frutas. Agora eles vivem em uma casa maior. Logo depois, Lina trouxe o café da manhã para eles. Atualmente, eles estão morando na casa de Lina e transformaram esse lugar em um local de atividades na capital imperial. Lina perguntou a ele sobre seu ferimento, ao que ele respondeu que estava completamente recuperado. De agora em diante, ele a acompanhará. Naquele momento, uma santa da santa chegou ao local e ofereceu a Lina um convite da santa. Ela quer saber mais sobre a retirada do sagrado. Lina respondeu que não importa quantas vezes perguntem a ela não tem interesse em voltar. Light acha que eles não conseguem resolver o problema de forma amigável. O santo a informa que ela não será mais bem-vinda no local sagrado. Lina o ignora e volta sua atenção para Light e Isley, dizendo-lhes que, depois do café da manhã, vamos assumir a missão. Depois disso, Light, Lina e Isley foram para a Guilda dos Aventureiros. Lá, os outros aventureiros estavam olhando para eles porque não acreditavam que Light havia derrotado Gross. Naquele momento, um estranho aventureiro ofereceu a Light para se juntar ao grupo deles, o que ele negou. Em seguida, Lina perguntou à recepcionista quais eram as missões disponíveis para eles. Ela lhes atribuiu missões como matar fantasmas de ratos no túnel, consertar telhados nas favelas e encontrar o gato perdido. Light percebe que todas essas missões são de baixa remuneração. Ele acha que isso é o que acontece quando alguém faz besteira com o filho favorito do santo. Então,
Isley perguntou a Lina se eles aceitariam essas missões, ao que Lina concordou em aceitar todas elas. Depois disso, eles foram para a favela. As pessoas de lá não esperavam que alguém viesse para essa área remota. As pessoas reconheceram Lina, a famosa Santa da Espada. Explicaram a ela que seus telhados haviam sido arrancados devido à última tempestade. Depois de ver os danos, Lina e Light decidiram dividir o trabalho e começar a trabalhar. Enquanto isso, do outro lado, o santo que visitou Lina anteriormente oferecendo um convite de santo trouxe as más notícias para Santa, informando-a de que não poderia trazer Lina aqui hoje. Ela respondeu que não havia problema, pois já havia se organizado para negociar com a guilda. É apenas uma questão de tempo até que ela chegue a um beco sem saída. Além disso, ele diz a ela que, em relação a esse problema, Lina ainda se junta alegremente a um recém-chegado, Light, para assumir uma missão mal paga. Isso enfurece os Cintas. Por outro lado, Lina e Light estavam cumprindo suas missões designadas. Eles estavam ajudando as pessoas cortando árvores e construindo os telhados de suas casas, pegando ratos, encontrando gatos perdidos, etc. Então, Light percebeu que eles estavam correndo de um lado para o outro em um dia só por causa de 100 moedas de ouro. Naquele momento, Ashley lhe perguntou quantas pizzas eles poderiam comprar, ao que ele respondeu cerca de 3 pizzas. Lina afirma que sempre quis usar suas habilidades para ajudar os necessitados. Esse é o motivo pelo qual ela deixou a Sacred, embora saiba fazer pequenas tarefas como a de hoje. Ela acredita que pode ser de grande ajuda para os outros e realmente gostou disso. Mas, sendo assim, ela tem certeza de que esse não é o tipo de aventureiro que Light quer se tornar. Ela acredita que Light quer fazer coisas maiores. Ele responde que não. Ele acha que o que eles fizeram hoje foi extremamente fascinante. Depois, ele agradece a Lina porque, graças a ela, aprendeu muito mais hoje. Ayo concorda com Light, pois ela também ganhou lanches. Lina se sentiu aliviada ao ouvir as palavras deles. Light então sugeriu: vamos celebrar a cerimônia de fundação junto com seus vos. Eles rezariam para ter boa sorte em suas jornadas, uma tradição habitual dos aventureiros. Eles também decidiram pensar em um nome para o grupo, com o que ambos concordaram. Tomando seus vos, Light expressou seu compromisso de gravar seu nome na linha histórica dos aventureiros. Lina prometeu se tornar uma aventureira que luta por todos. Isley, com um toque de humor, jurou ser um aventureiro capaz de comer toda a pizza do mundo. Sob as estrelas, eles juraram ser Luxúria. O nome do grupo foi escolhido, Luxúria. Na cena seguinte, na casa, Light e Isley estavam saboreando a refeição quando Lina correu até eles, anunciando uma missão marcada. Light e Isley ficaram entusiasmados com a notícia. Lina explicou que se tratava de uma missão de subjugação de nível B, provavelmente em locais que haviam sofrido danos significativos. Ela sugeriu consultar a guilda, acreditando que essa seria a primeira missão de Luxúria, e eles deveriam ir. Light perguntou a Isley se ela estava pronta, e ela respondeu que precisava fazer um lanche antes, pois sua habilidade de avaliação exigia uma certa quantidade de açúcar. Do outro lado, a Santa informou ao santo que o trio havia aceitado a missão. Ela estava confiante de que eles iriam se dedicar a ela. Ele perguntou se estava tudo bem, já que a missão foi originalmente designada para o Rank S. Ele achava que Lina ficaria bem, mas os outros dois provavelmente enfrentariam perigos. O Sanctus orou por eles, esperando que não tivessem má sorte. Light, Lina e Isley estavam indo em direção ao castelo de acordo com sua missão. No caminho, eles perceberam que a barreira estava ficando mais espessa. Eles não conseguiam ver nada claramente. Não tinham nem ideia de quanto tinham andado. Eles estavam viajando em seus cavalos. Então, Lina verificou o mapa e acreditou que o local deveria estar em algum lugar por aqui. Por fim, chegaram ao seu destino e descobriram que era um lugar maravilhoso. Há 3 horas, na Guilda dos Aventureiros, um recepcionista os informou que eles eram necessários em uma missão. Light lhes mostrou que seu grupo seria capaz de lidar com isso. Em seguida, Lena perguntou sobre as informações da fera mágica, ao que ela respondeu que também não sabia se a causa era uma fera mágica ou outra coisa. Light lhe perguntou o que ela queria dizer. Ela explicou que, há 2 meses, durante o exame da distribuição de feras mágicas na área norte do Vale de Montes, um grupo de aventureiros desapareceu. Depois disso, os aventureiros que estavam procurando por eles também desapareceram um a um. Até agora, todos eles eram aventureiros de nível B. Há 18 pessoas cujo paradeiro é desconhecido. Na lista, havia aventureiros como Bork, Sierra e muitos outros. Light acredita que todos eles eram aventureiros excepcionais. Nina os reconheceu,
pois foram eles que a ensinaram muito quando ela era novata. Lena estava preocupada porque não havia nenhuma informação sobre eles. A única pista que deixaram é que estavam todos indo em direção ao antigo castelo do Conde de Montias. A recepcionista explicou que se trata da mansão de um aventureiro de 30 anos atrás. Não há registro de que tipo de habilidade ele possuía e a mansão está em ruínas desde que o conde faleceu. Sua missão é encontrar as pessoas desaparecidas e resolver a causa. Essas são as condições completas dessa missão. Então Lena lhe perguntou como isso pode ser para o nível B. Nem mesmo os aventureiros da categoria podem voltar para ela. Ela respondeu que a classificação é decidida pela liderança da guilda, não o departamento de recepção. Lena suspeita que algo está errado aqui. Essa missão parece muito perigosa. Nesse momento, animado, Light diz a ela para aceitá-la. Lena pergunta se ele não tem nada com que se preocupar, ao que ele responde que quer ver a área do vale. Isley diz para usarem seus bônus para comprar pizza e lanches. Nesse momento, a recepcionista pergunta se a menina também irá com ele nessa missão, ao que Light concorda. Ele explica que essa garota tem habilidades de avaliação, portanto, ela é importante. A recepcionista questiona o fato de ela ser tão jovem e já ter comido a fruta da habilidade. Light explica que ela comeu por engano e que agora eles vão embora. Quando estavam indo embora, Light disse a ela que não estava acostumado a andar a cavalo, mas que não haveria problema. Lina garante a ele que os cavalos da guilda estão acostumados com humanos, então ele não precisa se preocupar com isso. Agora, no cenário atual, os três estavam caminhando por um vale estreito para chegar ao seu destino. No caminho, Light disse a Isley, não olhe lá para baixo, ao que ela concordou. Então, eles estavam vendo o local do penhasco, quando Light percebeu que eles o chamam de mansão, mas é tão grande quanto um castelo. Nesse momento, ele pergunta a Lina se eles podem ficar ricos sendo aventureiros, ao que ela nega. Lina lhe diz que conseguiu comprar uma casa há um mês. Não é incomum que alguém com uma posição elevada e uma longa operação compre um castelo. Light acredita que a motivação é a chave. Ele conseguirá construir um castelo no futuro, uma casa com uma grande fazenda e um lugar para praticar. Isley afirma que quer morar em uma casa cheia de suítes. De repente, Isley perdeu o equilíbrio e caiu do penhasco. Light pulou para pegá-la, vendo que Lina também pulou para pegar Light. Todos eles estavam caindo do penhasco quando Light pensou que, se ele fizesse força contra a pressão do vento, ele poderia se livrar do vento. Naquele momento, Light usou sua habilidade Wind Flash para reduzir a velocidade de queda deles, e assim, todos foram salvos. Em seguida, ele perguntou se eles estavam bem, ao que eles negaram porque estavam cercados. Light acredita que as feras mágicas finalmente apareceram, mas Isley esclareceu que elas são mortos-vivos. Naquele momento, Light cortou um dos mortos-vivos. Naquele momento, ele percebeu que eles eram aventureiros. Ailes informa que os mortos-vivos são pessoas que morrem por serem demonizadas e perdem parte de sua inteligência. As pessoas que forem mordidas se tornarão iguais a eles. Ela diz a eles para terem certeza absoluta de que não serão mordidos. Nesse momento, Light percebe que acabou de atacar um humano. Ailes informa que os mortos-vivos têm habilidades como ar, resistência ao calor e velocidade. Lena percebe que essas habilidades são semelhantes às habilidades das pessoas desaparecidas. Essa é a razão pela qual eles não puderam voltar. De repente, os mortos-vivos atacam Light. Lena correu em direção a ele e matou o morto-vivo. Light agradece a Lena por tê-lo salvado. Lena entende por que ele hesitou, mas eles não podem simplesmente deixá-los assim. Eles são forçados a agir nesse caso. Na entrada do antigo castelo, Lina acredita que eles devem entrar. Pode haver uma chance de que as pessoas ainda estejam vivas, com o que ambos concordaram. Logo depois, quando entraram no castelo, viram mais aventureiros mortos-vivos. Light pensou que fosse o túmulo de um aventureiro. Naquele momento, Lina os atacou. Então Light percebeu que a forma de atacar deveria ser alterada instantaneamente, dependendo do oponente. Se for um cadáver, eles devem atacar o coração. Mas se for um esqueleto, eles devem atacar a espinha dorsal para derrotá-los. Sly ficou impressionado com as habilidades de Lina. Ela usa a habilidade Sword Sente extremamente bem. Como as coisas até agora, ele não pode ser considerado proficiente no Santo da Espada. Lina é muito mais avançada do que ele. Ele acredita que agora não é a hora de ficar parado. Nesse momento, ele decide ajudá-la. Ele começou a atacar os mortos-vivos. Durante a luta, de repente, havia um morto-vivo com armadura de ferro atrás de Isley. Light percebeu e apontou para ele. Naquele momento,
Lina usou sua habilidade Valistra e derrotou a armadura de ferro. Light ficou impressionado com o fato de ela ter esfaqueado com precisão a abertura na armadura. Lina diz a ele que vai treiná-lo em combate real por 3 meses até que ele fique entediado, ao que ele concorda. Em seguida, Lina pergunta a Isley se ela está bem, e ela concorda. Light acha que eles precisam proteger Isley e lutar em combate ao mesmo tempo. Apenas um pequeno momento de distração pode colocar a vida dela em risco. Ele decide que, de agora em diante, não hesitará mais. Depois de derrotarem todos os mortos-vivos, Lena decidiu ir para o segundo andar. Enquanto se dirigiam para o segundo andar, Light se lembrou de que o número total de aventureiros desaparecidos é 18, e o número de cadáveres que viram foi obviamente maior do que isso. Ele se pergunta como isso é possível. Lena acha que os mortos-vivos estão aqui há muito tempo. Light se pergunta o que aconteceu nesse lugar porque há um grande número de cadáveres vivendo nesse velho castelo. Em seguida, eles se depararam com o retrato do Conde de Montes. Do outro lado, havia uma garota estranha com uma expressão assustadora no rosto. Ela aprecia o espírito deles e decide como deve começar com seu convidado principal, Luz. Enquanto os três estavam andando pelo castelo, de repente um morto-vivo atacou Light. Light ficou surpreso ao ver que ele estava esperando no ponto cego para atacá-los. Então Light sacou sua espada e o matou. Naquele momento, Lina percebeu que havia mais mortos-vivos vindo por trás. Os dois estavam lutando contra os mortos-vivos. Light acha que há mais uma pessoa escondida no canto. Os que estão na frente são apenas iscas. Light percebe que as pessoas nesse andar estão se movendo de forma diferente, o que Lina concorda, pois elas estão se movendo como se tivessem lutado. Nesse momento, Light pergunta a Ayo se ela consegue ver algo com a avaliação. Ayo lhes diz que vê domesticação. Lina reconhece essa habilidade. É uma das muitas habilidades que são capazes de manipular bestas mágicas. Ele se pergunta quem manipula essas pessoas. Nesse momento, ele percebe que se trata de um fio. Lina aponta que as cordas estão atravessando todo o corredor. Ayo percebe que essas cordas parecem transferir magia para os mortos-vivos. Light percebe que eles precisam seguir o fio e encontrarão o oligarca. Enquanto seguiam as cordas, eles se depararam com uma porta gigante. Light acreditava que por trás dessa porta estava seu principal inimigo. Nesse momento, ele abre a porta e entra. Lá estava a garota estranha de antes. Ela os recebeu em seu banquete. Ela disse que estava cansada de esperar que eles viessem. Light lhe pergunta quem ela era e eles percebem que se tratava de um salão de dança. Então, aquela estranha garota se apresentou como Dorotina. No salão de dança, eles finalmente conhecem uma pessoa viva. Light percebe que ela definitivamente não é uma sobrevivente. Nesse momento, Dora convoca mais aventureiros mortos-vivos. Isley informou a Light que a habilidade dessa pessoa é necromancia, uma habilidade que pode controlar pessoas mortas ou bestas demoníacas mortas-vivas à vontade. A habilidade ou capacidade do oponente também pode ser controlável. Dora percebeu que essa menina tem a habilidade de avaliação. Ela acha que tê-la como oponente é problemático. Light lhe perguntou se ela também veio aqui para a missão da guilda. Ele pediu que ela não agisse por conta própria. Eles podem trabalhar juntos, o que Dora negou. Ela declara que veio aqui para matá-lo. Light pergunta por que ela está mirando nele, ao que ela responde que recebeu ordens para fazer isso. Isso é tudo que ela tem a dizer. O resto é segredo. Light descobre que ela já estava esperando que eles viessem até aqui. Lena concorda com Light que nunca viu ou ouviu falar do grupo Cisne Negro, mesmo para uma habilidade tão forte como a necromancia. Nesse momento, Dora os ataca com seu exército de mortos-vivos. Light acha que a primeira prioridade deles é matar esses zumbis. Lina concorda com ele que, juntos, não é nada difícil. De repente, Dora, usando sua corda, agarra a mão de Lina e a leva para longe deles. Nesse momento, Lina vê Bork e Ciara. Isley avisa Lina que esses zumbis têm habilidades. Bork tem uma habilidade de garra, uma habilidade com garras longas e duras, semelhantes a espadas, que aumentam a força muscular, enquanto Sierra tem um ataque de espelho. A imagem espelhada pode se mover e atacar exatamente como o corpo real. Dora percebe que Isley está se tornando problemática para ela, então decide lidar com ela primeiro. De repente, ela ataca Isley, mas Light a protege. Light está preocupado com o fato de terem se separado de Lina. Mas como você pode proteger Isley e lutar ao mesmo tempo? Nesse momento, um zumbi usa sua habilidade e ataca Light com um golpe de habilidade. Light mal consegue se esquivar. Nesse momento,
mas 2 zumbis o atacam por trás. Light percebe que eles são rápidos e usa sua habilidade Airblade para atacar os zumbis. Durante a batalha, Light percebe que cortá-los repetidamente não está ajudando. Nesse momento, Light pergunta a Isley se a necromancia cria zumbis, ao que ela nega, pois lhe parece que ela só pode controlar os zumbis daqui. Light se pergunta de onde está vindo essa quantidade inacreditável de zumbis. Esse castelo está vazio há muito tempo, ao contrário de lugares onde há muitas pessoas mortas, como cemitérios ou campos de batalha. Light acredita que deve haver um motivo. Isley diz que fará o possível para descobrir como ela está fazendo isso. Dora ouve a conversa deles e percebe que ele é melhor do que ela pensava. Então, antes que as coisas fiquem irritantes, ela ataca Isley novamente, mas Light consegue protegê-la, matando os zumbis ao redor. Light diz a Dora que ela é uma covarde por mirar em uma criança, ao que ela responde que essa festa não tem esse tipo de etiqueta. Nesse momento, ele pergunta a Ayo se ela está bem, ao que ela concorda. Light acha que não pode ficar longe dela, mas só defendê-la o deixará exausto em pouco tempo. Até o momento, essa é a única maneira de lutar. Dora percebe que ele não é muito bom na luta. Então Light tenta uma estratégia diferente. Ele deixa Ayo subir em seus ombros e pede que ela se agarre a ele com força. Dora sente inveja deles. Do outro lado, Lina está se esquivando dos ataques deles. Ela acha que é impossível lutar. Isso se deve ao fato de que, quando ela foi levada para a capital imperial, eles foram os primeiros a falar com ela. Foi graças à ajuda deles que ela subiu rapidamente na hierarquia e foi promovida a cargos mais altos do que eles. Ela se lembra de que eles lhe prometeram que sempre a apoiariam. Nesse momento, Lina percebe que não consegue ver a luz em um trenó. Ela acha que, se não conseguir passar por isso rapidamente, deve cortar o fio de controle. Pelo menos, ela acredita que poderá encontrar um ponto fraco. Nesse momento, ela corta o fio e os liberta. Naquele momento, ela vê suas almas, que a agradecem porque o que ela fez não foi errado. A jornada deles parou aqui, então eles pedem que ela continue seguindo seu sonho por eles. Lima está em lágrimas, mas depois ganha coragem e decide que o que ela pode transmitir com as mãos é a melhor coisa que pode fazer por todos os presentes neste momento. Para não ficar com o coração partido, ela terá de acabar com isso rapidamente. Nesse momento, ela usa sua habilidade, Funeralize, e derrota os zumbis. Durante a luta com os zumbis, Isley percebeu que havia muitos zumbis, mas ela não conseguia ver todos eles. Eles precisavam ficar em uma posição em que ela pudesse vê-los melhor, ao que Light concordou. Naquele momento, Light pulou e se pendurou em um lustre. Light acreditava que essa visão seria suficiente, com o que ela concordou. Naquele momento, Isley viu um zumbi usando a habilidade de invocação. Light percebeu que era o Conde de Montias. Ele foi transformado em um zumbi. Dora percebeu que seu plano estava prestes a ser revelado. Naquele momento, sua atenção se voltou para outro zumbi. Ele perguntou a ela: "O que é aquele zumbi atrás?" Ao que ela respondeu: "É um Soul Reaper, uma fera mágica extremamente perigosa que pode transformar uma pessoa viva em zumbi." Naquele momento, o ceifador de almas os atacou, liberando um líquido estranho. Isley o informou que o líquido viscoso daquela foice poderia transformá-lo em um zumbi. Nesse momento, a atenção do Soul Reaper se voltou para outra pessoa, um sobrevivente. Naquele momento, Dora, com a ajuda do ceifador de almas, transformou o sobrevivente em um zumbi bem na frente dos olhos deles. Eles ficaram chocados ao ver isso. Isley informou que o Soul Reaper e o zumbi que acabará de ser transformado estavam sendo manipulados pela necromancia de Dorotina. Light percebeu que a capacidade de invocar o Soul Reaper pode ser a razão pela qual ela consegue fazer invocações contínuas. Dora afirmou que o outrora famoso aventureiro também foi transformado em zumbi pela fera mágica que ele invocou. Light lhe perguntou se os desaparecimentos começaram com a invocação do ceifador de almas do Conde, ao que ela concordou. Uma enxurrada de aventureiros veio aqui em vão, mas todos se tornaram a isca do ceifador de almas. Além disso, ao convocar um futuro aventureiro comendo feras mágicas, ela considera isso um grande passo à frente. Mas Light acha que um aventureiro tão bem-sucedido, como ele poderia convocar um demônio como esse? Dora percebe que Light não entende nada sobre este mundo. Ele só vê o lado bom da coisa. Light a questiona: o que ela está tentando provar? Ao que ele responde que conhece a habilidade tabu. Dorit explica que é como se as pessoas o odiassem só porque você obteve essas habilidades. A convocação do Conde também é uma delas. Inicialmente, ao obter uma habilidade muito forte,
Muitas pessoas o elogiaram como um herói, mas ela se pergunta, e se uma fera mágica como essa aparecesse na cidade um dia? E se o herói mudasse repentinamente de temperamento e usasse esse poder repugnantemente avassalador para atingi-los? Gradualmente, eles ficaram cheios de medo. Tanto o povo quanto o governo perderam gradualmente a confiança nele. No final, o conde foi marcado como suspeito de rebelião. Naquele momento, Light percebe que esse é o motivo pelo qual ele fugiu para essa terra sombria, com o que ela concordou. Além disso, para matar o conde, muitos assassinos estão sendo enviados constantemente. O mais recente foi uma reunião de grupo para fazer uma pesquisa sobre a distribuição de feras mágicas, mas, na verdade, foi o exército da purgação que foi enviado. Talvez para repelir esses intrusos, o conde tenha convocado Soul Reaper. Será que ele acabou pensando que, mesmo que ela morra, ela deve conduzi-los o tempo todo? Foi isso que aconteceu no antigo castelo do Conde de Montes. Light argumenta que a guilda não disse nada sobre o exército. Isley também afirma que a habilidade do conde não está registrada. Ela se pergunta como Dora sabe essas coisas. Nesse momento, Dora se cansa de conversar com ele. Ela decide continuar lutando com ele. Ela acha que ser enviada para esse lugar parece um sonho. O pior cenário é o melhor estágio. Ela acredita que se usar necromancia para controlar o portador da invocação, o número de marionetes que ela pode controlar é ilimitado. Light pensa muito desde que se separou de Lina. A questão mais importante é: quem eles devem derrotar primeiro? Se devem começar com o Soul Reaper, que com apenas um golpe podem perder a vida, ou com o Cone, que tem a capacidade de convocar muitos inimigos fortes, ou atacar aquele que controla os dois. Essa é a Dora. De repente, o Soul Reaper ataca. Light mal consegue se esquivar de seu ataque. Light percebe que a visão do Soul Reaper está tão longe que ele não pode continuar se esquivando dessa maneira todas as vezes. Nesse momento, ele pergunta a Isley se ela tem alguma estratégia para derrotar o Soul Reaper. Isley responde que talvez o núcleo interno de sua garganta seja o ponto fraco. Nesse momento, Dora decide adicionar mais marionetes. Nesse momento, essas marionetes os atacam com sua habilidade Cold Cabriolet, mas Light consegue impedi-las. Light usa sua habilidade para matar o Soul Reaper. Ele dá um golpe poderoso, mas, infelizmente, erra. Light temia que eles morressem se aquele poder repugnante e avassalador os atingisse. Light acha que Nutmaster tem o potencial de aumentar as habilidades ilimitadamente, algo que existe neste mundo que quebra as regras como se fosse uma bênção. Mas ele também pode estar sendo odiado, seguindo os passos do Conde. Nesse momento, ele pergunta a Isley se ela está bem, ao que ela concorda. Ele acha que deve se concentrar no combate e protegê-la. Naquele momento, ele observou e percebeu como o zumbi se move. Dora usa sua necromancia para especificar o alvo e o método de ataque. Ele pergunta a Isley se está certo, ao que ela concorda que sim. As feras mágicas estão todas domadas. Parece-lhe que o ataque será repetido várias vezes até que uma nova ordem seja recebida. Light tenta distrair Dora, mas ela declara que eliminará Enraika aqui. Nesse momento, ela ataca Light. Light estava determinado a acabar com tudo aqui. Então, ele usou sua técnica contra ela. Ela estava completamente concentrada em Light quando, naquele momento, Light estava fingindo atacá-la. Ele já esperava isso, pois todos os zumbis o estavam atacando ao mesmo tempo. Naquele momento, Lina saiu da cobertura e atacou o Soul Reaper. Dora ficou surpresa ao ver a espada afundar. Ela imediatamente mudou o alvo do Soul Reaper para Lina, mas já era tarde demais. Lina conseguiu desferir um golpe poderoso contra o Soul Reaper e o derrotou. Dora não esperava esse movimento deles. Ela ficou furiosa. Lina declara que não vai matar Dora porque ainda há muitas coisas para ela perguntar. Nesse momento, Light, sem perder tempo, ataca o Conde e consegue derrotá-lo. O Conde diz a Light que um dia ele se tornará igual a ele, ao que ele responde que nunca será esse tipo de pessoa. Light afirma que não pode ligar para mais nenhum amigo agora. Dora ficou ansiosa. Quando o Conde estava prestes a desaparecer, ela o usou para invocar o último agitado. Naquele momento, houve uma grande explosão e uma grande entidade estava sendo convocada. Continuação. Light percebe que coisas enormes são definitivamente um mau presságio. Era um dragão negro. Light, Lina e Isley ficaram chocados ao ver isso. Lina não conseguia acreditar que essa coisa de dragão negro realmente existia. Então Light lhe perguntou se ela sabia disso, ao que ela respondeu que já tinha ouvido falar. Mesmo com um aventureiro de nível S, ninguém pode se igualar a ele. Ele é conhecido por ser a fera mágica de nível mais alto. Light tem uma ideia. Se eles combinarem suas escamas,
talvez consigam derrotá-lo. Sly negou a ideia porque, se algo der errado, todos eles serão mortos pelo Dark Dragon. Como o Dark Dragon tem resistência a golpes, as escamas robustas tornam impossível a penetração de ataques de espada. Nesse momento, Light ataca o dragão negro com o poder de fogo mais forte do Santo da Espada, o rito da alma da espada Onikiri, acreditando que isso pode danificá-lo. Mas quando a espada tocou sua pele, ela se partiu em pedaços. Light ficou chocado. Sly já o havia alertado sobre isso. Então Light pergunta a Lina o que eles devem fazer agora, já que eles acabarão com ele se voltarem. Light pensa que, mesmo que não haja nenhuma maneira de vencer, ele decide pelo menos deixar os dois escaparem. Lina acredita que a única opção que lhes resta é enfrentá-los diretamente. Nesse momento, Sly tem uma ideia. Ela oferece a fruta da habilidade para Light. Foi por causa dessa explosão que Dora também ficou ferida, mas ficou impressionada com o Conde. Ela acredita que o Conde é tão generoso com alguém, o Demônio Supremo, Dark Dragon. Dora percebe que essa fera é algo que nem mesmo ela pode controlar. Ela acreditava que todos eles iriam morrer. Então, ela desmaiou. De repente, um homem mascarado apareceu, pegou-a e a levou com ele. Light o viu. Naquele momento, Sly ofereceu seu fruit a Light. Ela achou que eles poderiam precisar, então trouxe uma com ela. Ela acredita que isso é melhor do que lutar contra o Dark Dragon para sempre. Light precisa comer a fruta da habilidade porque essa é a única maneira. Há uma chance de que a nova habilidade que ele receberá possa resistir ao Dark Dragon. Nesse momento, o dragão negro os ataca, mas eles conseguem se esquivar. Depois disso, Sly entrega a fruta da habilidade para Light. Lina o interrompe e pergunta se ele realmente vai comer outra Skill Fruit, ao que ele concorda, pois o veneno da fruta não tem efeito sobre ele. Ele pode, com certeza, comer quantas frutas quiser. Lina argumenta que eles nem sequer sabem se essa habilidade é boa ou não. Há uma possibilidade de obter a habilidade que remove o Santo da Espada. Sly concorda com Lena que isso também pode ser possível. Parece haver uma abominação. Light concorda com as duas. Há riscos possíveis, mas uma maneira de todos os três sobreviverem é comer a fruta da habilidade. Nesse momento, ele lhe pergunta se ela consegue pensar em alguma saída para essa situação. Ela ficou sem palavras. Light acha que, como mestre dos malucos, ele não vai morrer. Naquele momento, ele comeu a fruta da habilidade e sentiu a mesma sensação de antes. Todo o seu corpo estava queimando por dentro. De repente, o dragão negro os ataca. Lina conseguiu detê-lo usando sua espada. Em seguida, Lina lhe pergunta se ele está bem, ao que ele concorda. Em seguida, ele pede a Sly que use sua habilidade de avaliação. Sly descobriu que se tratava de uma habilidade resistente a insetos. Light ficou surpreso. Ele perguntou se essa habilidade poderia ter algum efeito sobre o dragão negro, ao que ela negou. Light ficou em choque. De repente, havia insetos voadores reunidos ao redor dele. Naquele momento, o dragão negro ataca Lina com uma poderosa habilidade mágica, mas ela consegue se esquivar. Lina tenta distrair o dragão negro. Nesse momento, Light pede a Sly uma segunda fruta de habilidade. Ele decide comê-la ao mesmo tempo. Sly o avisa que, se ele fizer isso, seu corpo deixará o veneno se espalhar ao mesmo tempo, mas Light acha que eles não têm muito tempo, então ele não tem outra escolha a não ser comer outra Skill Fruit. Em seguida, ele comeu outra fruta de habilidade e sentiu que seu corpo estava ficando quente por dentro. Em seguida, Sly declara que sua nova habilidade é a coleta de gatos. Ela sente um pouco de inveja, mas isso é completamente inútil. Essa habilidade só pode ajudar a fazer amizade com o gato. Ela também pode aumentar a resistência das armas. Suas armas não serão danificadas facilmente. Nesse momento, Light percebe que sua espada quebrou antes. Ele deveria tê-los comido antes. De repente, Light sente que seu corpo está pegando fogo. Comer duas frutas de uma vez também dobra os efeitos colaterais. Nesse momento, ele pega outra fruta e pensa que, se não pegar a certa dessa vez, não conseguirá nem se mexer. Enquanto Lina estava distraindo o dragão negro, ela conseguiu desferir um golpe poderoso contra ele. Mas quando a espada tocou sua pele, ela se partiu em pedaços. Naquele momento, Lina estava desprevenida e o dragão a atacou. Ela foi ferida e depois desmaiou com o ataque do dragão. Light e Sly viram isso. Ele acha que não tem outra escolha a não ser comê-lo. Ele está apostando nisso. Depois disso, ele se levantou e estava pronto para lutar contra o dragão negro. Sly foi ajudar Lina. Lina lhe perguntou que habilidade ele adquiriu,
ao que ela respondeu que era Sandman. É uma habilidade que faz com que os oponentes durmam, deixando-os sentir o cheiro da areia polvilhada. Havia também um pequeno espírito parecido com uma borboleta com ele. Naquele momento, Light usa sua nova habilidade contra o dragão, mas o dragão estava resistindo contra Sandman. Ele não estava dormindo. Isla informa a Light que os Saiyan foram todos escovados antes de tocar o dragão negro. Preocupada, Lina disse que eles estavam quase lá. O que eles têm de fazer agora? Nesse momento, Light pergunta a Isley até onde Sandman pode voar se estiver separado dele, ao que ela responde que o limite é de 3 metros da posição de Light. Light acha que eles só ganharão mais confiança se o Dark Dragon cheirar sua areia. Nesse momento, ele saca sua espada. Ele acredita que, mesmo que ela esteja quebrada, ele ainda pode segurá-la e a Sword Synth pode ser reativada. Light pegou o pedaço quebrado de sua espada e esperou pacientemente pelo momento da oportunidade. Naquele momento, ele tentou destruir o teto com a ponta da espada que aumentava a durabilidade. No momento em que as pedras estavam caindo sobre o Dark Dragon, ele pulou no topo e tentou se aproximar dele. De repente, o dragão ficou furioso, mas Light conseguiu jogar areia em sua boca. Depois disso, o dragão dormiu. Lina e Isley ficaram aliviados por terem conseguido. Nesse momento, Light ajuda Lina a se levantar e diz para eles se mexerem, pois esse lugar está prestes a desabar. Na saída, Lina perguntou a Light se ele estava bem, ao que ele concordou e disse para ela voltar e pegar o bônus. Então, eles deixaram o castelo e montaram nos cavalos em direção à capital imperial. Enquanto montava o cavalo, Light estava se debatendo de dor, mas estava determinado a não tirar as mãos desse reinado. Depois de algum tempo, eles chegaram ao arco luminoso da capital imperial de Hanadine. Os guardas do portão notaram que alguém estava chegando, mas já era tarde. Naquele momento, eles viram a Santa da Espada Lina. Lina lhes pediu que os deixassem entrar. Os guardas imediatamente abriram o portão para eles. Light acredita que eles conseguiram voltar por causa de Isley. Lina também lutou muito hoje. Logo após dizer isso, Light desmaiou. Na cena seguinte, em casa, Lina estava tomando banho. Isley também estava no banheiro. Isley lhe disse que havia adicionado as gemas térmicas e que Lina poderia tomar banho com calma, o que Lina agradeceu. Depois disso, Isley saiu do banheiro. Lina estava muito confortável com o banho de recuperação de lítio. Após o banho, ela se dirigiu à cozinha para preparar a refeição. Isley também a ajudou. Então, Lina lhe perguntou se ela havia lavado os legumes, ao que ela concordou e também pôs a mesa. Naquele momento, Lina se lembrou de que também tinha que regar os campos. Ela deveria fazer isso antes de tomar banho, mas Isley lhe disse que ela já havia regado os campos. Lina agradeceu a ela por sua ajuda. Light com certeza ficaria muito feliz. Naquele momento, Light entrou na cozinha. Lina lhe perguntou por que ele estava acordado, ao que ele respondeu que sua garganta estava seca e, por isso, ele acordou. Em seguida, disseram-lhe que precisava descansar adequadamente, pois havia comido 4 frutas ao mesmo tempo, e os efeitos colaterais talvez ainda não tivessem passado. Nesse momento, eles o pegaram e o jogaram na cama. Light lhes disse que ele estava descansando há 2 dias. Então Lina colocou a mão em sua cabeça e percebeu que ele não estava mais com febre. Mas ele também não podia ser descuidado. Light notou que eles haviam preparado alguns alimentos fáceis de comer. Isley lhe disse que haviam preparado peito de frango e sopa de legumes fresco, além de limonada com mel, que é adequada para curar a gripe. Lina disse a Isley que eles deveriam ir embora agora. Light ouviu Lina e perguntou se eles estavam indo para algum lugar. Lina informou que eles haviam recebido uma carta de convocação obrigatória da Guilda dos Aventureiros. Parece que a aparição do dragão negro causou algum pânico. Além disso, ontem houve um anúncio público, mas ela ainda quer confirmar a situação diretamente. Light pensou que ele também deveria ir com eles, mas eles negaram porque ele precisava descansar. Isley lhe prometeu que ouviria tudo com atenção e lhe contaria mais tarde. Na cena seguinte, eles estavam na Guilda dos Aventureiros e souberam que a reunião havia sido adiada para as próximas 2 horas. Lina disse que havia sido convocada pela Guilda, ao que a recepcionista respondeu que o gerente de seus ilustres convidados estava ocupado no momento. Além disso, esse convidado talvez não consiga entrar no salão de reuniões, pois não está na lista de aventureiros. Lina pediu à recepcionista que a registrasse agora. Ela lhe deu um formulário de registro para preencher. Enquanto Isley preenchia o formulário, ela se deparou com a coluna dos pais. Ela não sabia o nome de seus pais. Lina percebeu que, como ela não tinha família,
Light cuidava dela. Lina lhe disse para deixar essa coluna em branco enquanto os outros aventureiros olhavam para eles. Eles estavam pensando: que tipo de aventureiro traz uma criança para esse lugar? Eles achavam que Lina era despreocupada, mas Lina os ignorou. Naquele momento, Islay perguntou a Lina se ela tinha vindo ao lugar errado, pois, em comparação com os outros, ela estava usando um traje muito legal. Lina lhe garantiu que ela não veio ao lugar errado, pois é ela quem tem a habilidade de avaliação. Lina acha que ultimamente tem reconhecido a importância das aparências, mas Light não se importa com isso. Depois de terminar o registro, Lina lhe diz que elas têm tempo livre agora, então deveriam fazer compras juntas. Ashley lhe diz que não trouxe dinheiro com ela. Lina garante que ela não precisa se preocupar com isso, pois a Era é como sua irmã mais nova, e ela também quer comprar algumas coisas. Enquanto Light estava deitado na cama, ele estava muito entediado porque estava sozinho em casa. Por outro lado, Lina e Islay chegaram ao shopping center Holly Capital, Bustling Road. Islay ficou surpreso ao ver tantas lojas. Light afirma que há lojas de acessórios por aqui. Ela pergunta se ela quer experimentar algum lugar. Então Islay aponta para a joalheria de alto padrão, dizendo que quer experimentar essa loja. De acordo com Lina, esse lugar é um pouco estranho. Pelo que parece, vende imitações. Naquele momento, os dois deram uma olhada nos itens da loja. O proprietário os cumprimentou e disse que eles podem comprar itens de luxo a preços baratos. Tudo é uma pechincha. Lina pergunta a ela por que não vão a uma loja mais confiável. Naquele momento, Islay viu um diamante. Lina ficou surpresa porque um diamante é um item muito caro, mas se parece muito com uma pedra normal, com o que Islay concordou. Islay afirma que, usando sua habilidade de avaliação, ela tem certeza de que se trata de um diamante. Lena percebe que a habilidade de avaliação não funciona apenas em criaturas vivas, mas também em materiais. Pode até ser uma habilidade mais poderosa do que a habilidade da Santa. O lojista informou a eles que esse não é realmente um diamante. Ele o colocou aqui, mas é irritante o fato de não poder vendê-lo. Nesse momento, Lena decide comprar o diamante por 3.000 de ouro. A lojista ficou muito feliz, pois Leigh lhe perguntou se estava tudo certo, ao que ela respondeu que sim, mas também que não tinha certeza do valor exato do diamante. Mas esse preço parece ser muito baixo, então ela agradece a sua habilidade de avaliação por ter conseguido uma boa barganha. Então, ambos decidiram ir comprar roupas. Chegaram ao shopping de roupas de luxo, Chelsea Street. As moças na rua reconheceram Lena. Elas estavam discutindo entre si sobre como Lena e seu grupo estão se opondo ao Partido Saintes. Parece-lhes que eles também atacaram Grosse, e eles acreditam que foi um incidente horrível porque Grosse é uma pessoa promissora. Lena ouviu a conversa deles e acha que recentemente houve muitos boatos como esse. Depois disso, eles chegam a Rainbow Costume 7 Shop, onde uma garota os recebe e dá as boas-vindas. Lena lhe diz para encontrar um traje adequado para a garota, ao que ela responde que sim. Ela lhes oferece as novas roupas da loja. Então, o lojista lhe mostra roupas adoráveis e sensuais. Depois de vesti-las uma a uma, Lena percebe que isso não é nada seu. Nesse momento, ela lhe diz que quer comprar roupas para essa garota. Então, o lojista lhe apresenta uma fantasia bonita, mas Islay não gosta das roupas. O lojista pergunta se ela tem algum estilo favorito. Islay estava um pouco nervosa. Nina percebe isso e lhe diz para ter confiança. Então Islay declara que quer uma fantasia que seja realmente legal como uma aventureira diante dos olhos das pessoas. Depois das compras, elas voltaram para a Adventurer Guild. A recepcionista os informou que suas cartas de registro foram aprovadas. Ela lhes pediu que entrassem no salão de reuniões. Então, os dois se prepararam para entrar no salão. Em casa, Light estava fazendo flexões com uma mão. Ele acredita que o Sword sente obviamente não é nada fácil. Nesse momento, ele foi interrompido pelo espírito de antes, Suma-chan. Ela diz a ele para descansar, mas Light não achava que o espírito de Suma seria tão comum. Ele lhe pergunta se Light morreria e ela também desapareceria. Ela responde que saiu por 2 dias e que a mana de seu corpo está em mais condições. Nesse momento, ela arrasta o colarinho dele e o leva de volta para a cama para que ele descanse. Light diz que também quer ir para a guilda. Seria ótimo se ele conseguisse derrotar o dragão maligno com um poder incomparável. Ele começa a imaginar coisas. Se ele derrotasse o dragão,
seria elogiado e a atmosfera da guilda de aventureiros o animaria. E ele acha que isso seria muito satisfatório para ele. Depois disso, ele se levanta da cama e decide ir para a guilda. Na guilda, Lina e Isley estavam caminhando pelo salão central. Todos os recepcionistas estavam correndo de um lado para o outro, carregando coisas nas mãos e discutindo o fato de terem de levar o relatório da investigação do dragão maligno e de terem de lidar com o relatório a tempo. Lina e Isley notam que todos parecem muito ocupados e que seu trabalho parece muito estressante. A recepcionista lhe diz que é um alívio que Lina esteja aqui. Agora todos terão mais informações sobre o dragão maligno. Lina responde que certamente fará o melhor que puder. Lina acha que não veio aqui apenas para dar informações sobre o dragão maligno. Seu principal objetivo é descobrir a origem de Dorotina. Ela ouviu a ordem de alguém desde o início e visou suas vidas. Ela quer questioná-la, mas tudo parece muito vago devido ao dragão maligno. Se ela realmente foi arrastada pelas ruínas, Lina se pergunta se ainda está viva. Em qualquer circunstância, a luz do futuro que chega ao Palácio do Conde se deve à guilda. Lina acredita que deve ser uma ordem das autoridades superiores. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.